Senhoras e senhores, hoje eu venho dar graças a Deus que o Daniel Cormier não tem poder nenhum de decisão no UFC. Porque se ele tivesse, o nosso esporte seria uma bagunça. Com toda certeza, eu estou dizendo isso a vocês. Eu vou lembrar aqui as últimas polêmicas que o antigo duplo campeão cometeu. Começando pela última declaração que ele falou sobre a luta entre Alex Poatan e Jamal Hill. Pois é, não sei se vocês viram, mas o cara falou, ele declarou no seu canal do YouTube, onde tem milhares de visualizações, que o Herb Dean, o árbitro da luta, errou em ter deixado a luta seguir depois do golpe ilegal de Jamal Hill. Pois é, por aí você já vê o nível da loucura que o comentarista oficial está cometendo. Eu vou ler aqui as aspas do que ele falou em relação a essa atuação do Herb Dean. É o seguinte: abre aspas para o Daniel Cormier. Herb Dean cometeu um erro. Todos nós perdemos a noção de que Herb interviu. Alex o afastou com a mão e Herb foi para trás. Quando você tem um golpe ilegal, eles dizem que vocês precisam ser separados e aí voltarem juntos em um novo início. Isso não aconteceu. Em muito pouco tempo, Alex deu o golpe que derrubou o Jamal e o nocauteou em segundos. Fecha aspas para o Cormier no seu canal do YouTube. E aí é o seguinte, galera. Não sei se vocês entenderam muito bem, mas ele está falando que o Jamal foi nocauteado porque o Herb não afastou o Poatan e que provavelmente não teve um tempo ali de reagir, de entender o que estava acontecendo, que foi tudo muito rápido. Então, Gabriel, eu te pergunto o seguinte: o quão louco beira essa fala do Cormier? Porque, cara, eu disse que ele não tem poder no UFC, mas ele tem grande influência. E ele não pode brincar de falar isso publicamente e influenciar a cabeça de pessoas que podem ser, que acreditam no que ele fala. Concorda comigo? Acho que ele está errado em falar que o Herb Dean interferiu no resultado entre Alex Poatan e Jamal Hill? Bom, Léo, primeiramente, saudações para a galera do Giro Superluta que está aqui com a gente. Léo, sobre essa fala do Daniel Cormier, a gente fica espantado, mas não surpreende, né? Nada surpreendente vindo de Daniel Cormier, que, para quem não sabe, já é conhecido pelas suas falas em que ele gosta muito de defender os seus, né? Os seus amigos, os seus companheiros de treino, principalmente os norte-americanos. Já não é a primeira vez e eu acho que também não vai ser a última. Quanto à análise dele sobre a luta do Poatan, eu acho que ele está errado. O árbitro está ali para preservar a integridade física do lutador. Se o Poatan não sentiu dor, não se incomodou com o chute com um golpe legal e acha que poderia ter continuado, e aí, como ele falou, que continuou, afastou com a mão, ele tem que respeitar essa. Quem sabe é o lutador sabe de si. Então ele não tinha que ter parado a luta. Para a luta por quê? Ele teve a atitude correta de ter intervenção, mas o Poatan logo ali, não precisa, não tem necessidade. Então ele preservou a integridade do Poatan da mesma forma. A atuação do árbitro ali foi cumprida. Agora, se o Jamal Hill se distraiu por 1 segundo, por 2 segundos, com todo respeito, você está disputando um título mundial, um cinturão do UFC. 1 segundo de distração você não pode ter, você tem que estar 100% focado o tempo todo. Como o Poatan continuou focado, não se distraiu e nocauteou o Hill. Então, nada surpreende, nada diferente do que costuma ser o Daniel Cormier, com falas parciais, defendendo os seus, defendendo seus amigos, defendendo seus companheiros de treino. Vale lembrar que algumas semanas atrás ele criticou o Bruno Blindado, dizendo que o Bruno Blindado se jogou, que o Bruno Blindado não deveria ter esperado o árbitro interromper. Então, cara, ele tá sendo incoerente com o que ele tá falando, sabe? Tá sendo coerente com o próprio discurso. Então, é lamentável, é triste que um cara como Daniel Cormier, que foi um excelente lutador do mais alto gabarito, se não existisse o John Jones, talvez poderia estar falando do Cormier aqui como um dos maiores da história desse esporte, mas um cara que, como comentarista, já não é a primeira vez que ele se mostra totalmente mais preocupado em agradar, em fazer aquela camaradagem, do que propriamente analisar, do que propriamente comentar, do que propriamente falar a sua própria opinião. Então, é triste que um cara tão importante para o esporte tenha uma voz tão ativa, mas que não seja bem usada, que não seja usada para coisas boas, seja usada para defender ele e os seus parceiros. Pois é, e como muito bem lembrado pelo Gabriel, o Cormier também adotou uma postura contrária a essa quando o esperado era que ele defendesse o Bruno Blindado, né? Eu vou relembrar aqui o que aconteceu. O Bruno Blindado lutou contra o Chris Weidman, rolou o incidente no olho e o árbitro não fez nada, não interviu, não protegeu a integridade do Bruno. Enfim, ele só encerrou o confronto e ainda declarou como um nocaute técnico que acabou sendo revertido pela comissão
depois da luta, depois de conversarem, depois de assistirem o replay, enfim, depois de toda aquela polêmica. E nessa época, o Cormier saiu em defesa do Chris Weidman, que deu o golpe legal 4 vezes ali, e falou o seguinte, abre aspas, para o Daniel Cormier. Cara, é impressionante o que esse cara está falando, está fazendo nos últimos tempos. Chris Weidman fez o que seus instintos lhe disseram, que foi finalizar Bruno quando Bruno reagiu da maneira que reagiu a cutucada no olho. Só estou dizendo isso porque, para mim, parecia um jogador de futebol quando sofre uma falta e fica rolando no chão quando o cara mal o toca. Bruno Silva levou uma bolada no olho, mas acho que ele entendeu onde estava na luta. Ele estava sendo derrotado. Ele estava perdendo. Ele caiu no chão. Ele reagiu da maneira que estava reagindo, esperando espere, pare, toque no olho, não há disputa, que o árbitro fosse fazer isso. Em vez disso, o Weidman foi lá e o finalizou. Cara, essa aspa do Cormier é muito pesada. É ridículo o cara falar uma coisa dessa. É tão injusto ele falar que o Bruno se jogou quando o cara mal toca. Meu irmão, foram 4 dedos no olho dele para ele ter se jogado no chão. Eu quero ver enfiar o dedo no olho do Cormier e deixar ele ali tranquilão. O cara é um chorão, o cara é um bobão. Quando o Pérez está lá chorando, quando é injusto está lá chorando. E quando é para trapacear também, ele trapaceia colocando a mão ali na toalha para passar na balança. Então, Gabriel, de novo, eu te pergunto, é louco o Cormier estar adotando essa postura de uma época, há poucos dias, há poucas semanas atrás, ele não fala nada do árbitro e agora, quando é contra um brasileiro, quando é a favor do norte-americano, de novo, aliás, contra o norte-americano, é a favor do brasileiro, ele assume a postura ali de ser patriota e defender os seus, como você falou. Bom, Léo, nem precisou vasculhar muito na internet para descobrir uma contradição, já para achar uma contradição do Cormier, né? A gente está falando do UFC Atlantic City, que aconteceu há 20 e poucos dias atrás, mais ou menos. Então, se o Cormier é um cara que é tão preocupado com as regras, tão preocupado com o esporte, como ele diz ser, ele não deveria ter falado essas aspas que você falou, sabe? Porque o correto, se as regras fossem aplicadas, ou se ele é tão preocupado com o esporte, o Chris Weidman deveria ter perdido o ponto ali. No máximo, na segunda dedada no olho do blindado, sabe? Então, é isso. Não querendo ser repetitivo, mas não dá para fugir da lamentação de um cara tão importante para o esporte como o Cormier ter uma voz tão ativa e usada de forma tão lamentável. Ele, quando convém, quando é para alguém que convém, ele muda as regras, ele muda a opinião de acordo com os seus amigos, de acordo com a sua camaradagem. Então, é triste porque um cara desse tem voz para milhões de pessoas, para milhares de fãs ao redor do mundo, e nós sabemos, a gente vive num esporte que muita gente acompanha aleatoriamente, muita gente liga, não sabe as regras. Então a pessoa acompanha ali, vai lá ver a luta, vê o pessoal trocando porrada e pronto. Então você acaba influenciando milhares e milhões de pessoas com opiniões erradas, você acaba criando hate, porque o que ele fez aí, ele pode... Imagina quantos norte-americanos não podem ter ido lá xingar o Bruno Blindado, acusando ele de ser falso, de ter se jogado. Então você acaba jogando um lutador do UFC joga os seus fãs contra milhões de pessoas, eu jogo lutador contra milhões e milhares de pessoas. Então é triste ver o Cormier usando sua voz, uma voz que deveria ser para ele, como ex-lutador, deveria ser um dos primeiros a defender a causa, defender a bandeira, defender melhores condições, melhores árbitros, melhores juízes, mais esclarecimento nas regras melhores, e ele simplesmente escolhe defender quem ele gosta e atacar quem ele não gosta. Então é triste que ele tenha 2 falas tão distintas, tem uma contradição em menos de um mês dar 2 discursos tão contraditórios. É triste e lamentável para a gente que vive do esporte. A gente quer ver um esporte mais justo, com regras melhores, com as regras sendo aplicadas, independente se o cara é brasileiro, polonês, chinês, norte-americano. A gente quer ver boas lutas e as regras sendo aplicadas da forma correta. E a gente não quer um cara com uma voz tão influente. Nós estamos falando do comentarista oficial da organização. Se você botar o Fight Pass aqui no Brasil, a versão em inglês, na maioria dos eventos, nos principais eventos, é o Daniel Cormier que vai estar lá comentando. É o Daniel Cormier que vai estar lá esclarecendo as regras, falando para milhares, até milhões de pessoas. E isso é lamentável que ele use a sua voz para esse tipo de atitude. Bom, galera, vamos ficando por aqui então. Peço a vocês que comentem o que vocês acham da barbaridade que Daniel Cormier tem falado em suas últimas declarações, ou não, se você defende o que ele tem dito também. A gente pode debater aqui, na minha opinião, é uma barbaridade isso que ele está fazendo, ainda mais sendo um comentarista oficial do UFC,
mas eu entendo se você respeitar a opinião dele. E estamos aqui para debater sobre isso e será muito legal saber o que vocês pensam sobre toda essa polêmica. Bom, deixem um like, compartilhem o vídeo com seus amigos e eu espero na próxima edição. Valeu!